Osvaldo Nunes tossia baixinho na cozinha, um som seco que Dalva já conhecia de cor, e mesmo assim ela quase deixou cair a xícara ao ouvir o próprio nome ecoar no salão do Fórum de Campos do Jordão. A senhora pode se identificar para a corte? Dalva Ferreira Nunes se levanta devagar. O xale de veludo verde escuro está dobrado nos seus braços, pesado, cheirando a naftalina e a um perfume antigo que ninguém mais usa. As mãos dela tremem, mas a voz sai firme. Eu tenho provas. A sala prende a respiração. Alguém deixa cair uma caneta. O barulho ecoa absurdamente alto no silêncio. Na primeira fila, Eduardo Pires Salgado se vira para a esposa, os olhos arregalados. Beatriz aperta o braço dele com tanta força que as unhas marcam a pele. Na bancada dos réus, Rafael Almeida Cortez empalidece. Não é a cor de quem está surpreso. É a cor de quem finalmente entende algo tarde demais. Excelência, diz Dalva, erguendo o xale como se fosse uma bandeira. Isto pertencia a Dona Clarice Almeida. A juíza Helena Vasconcelos ergue a mão, pedindo silêncio à sala que já estava em silêncio. A senhora tem 30 segundos para explicar essa interrupção. Ou vai sentar-se. Dalva respira fundo. 6 semanas atrás, ela nem imaginava que estaria ali. 6 semanas atrás, ela só queria consertar um forro rasgado e ir embora antes que alguém reconhecesse seu rosto. A cena congela no instante exato em que ela abre a boca para responder. E o tempo volta. 6 semanas antes. A neblina cobria os pinheiros ao redor da pousada Vale da Neblina quando a caminhonete de Dalva parou no cascalho do estacionamento. O motor desligou com um chiado cansado. Ela ficou um instante parada, as mãos no volante, olhando o telhado de ardósia que conhecia melhor do que gostaria. Você vai ficar aí sentado o dia inteiro? Perguntou Osvaldo, do banco do carona, tentando brincar, mas a tosse cortou a frase no meio. Já vou, já vou. Dalva pegou a caixa de costura no banco de trás. Agulhas, linhas, o estojo de alfinetes que fora da mãe dela. Nada que denunciasse os 14 meses em que trabalhara ali como enfermeira particular. Nada, exceto a memória gravada em cada corredor daquela casa. Ivone Batista a esperava na porta da cozinha, o avental branco impecável como sempre. Dalva, que bom que você veio! Os uniformes das camareiras estão um caos e tem umas cortinas do salão de chá que parecem ter sobrevivido a uma guerra. Trouxe tudo o que preciso. Ivone baixou a voz, olhando por cima do ombro. Ninguém aqui sabe, né? Do antes? Ninguém precisa saber. Dalva apertou a alça da caixa. Eu vim consertar roupa, Ivone. Só isso. Elas atravessaram o corredor dos fundos, e Dalva sentiu o cheiro de cera de móvel misturado com lavanda, o mesmo cheiro de sempre. Passaram perto da escada principal, e seus olhos subiram sozinhos até o segundo andar, até a porta do fim do corredor. O antigo quarto de Clarice. Ainda está trancado? Perguntou Dalva, sem conseguir se conter. Ivone parou. Está. Ninguém entra lá desde que ela morreu. Só o seu Rafael, às vezes, de madrugada. Dizem as camareiras que ouvem passos. Um arrepio subiu pela nuca de Dalva. Ela lembrou do som daquela fechadura, do jeito que a chave emperrava se você não girasse com o ângulo certo. Lembrou da última noite em que tinha estado ali dentro, 6 meses antes de tudo isso, segurando a mão fina e fria de Clarice. Vamos, disse ela, apertando o passo. Tem um caminhão de trabalho pela frente. Foi então que uma porta se abriu no fim do corredor e um homem alto, de terno cinza mesmo num sábado de manhã, saiu carregando uma pasta de couro. Ele olhou para Dalva por meio segundo, só meio segundo. Antes de seguir escada abaixo, sem dizer palavra, Dalva sentiu o sangue gelar. Ela reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Tinha visto fotos dele na mesa de cabeceira de Clarice, todos os dias, durante 14 meses. Era Rafael. Dalva empurrou a porta da lavanderia com o quadril, os braços cheios de toalhas dobradas. O cheiro de amaciante misturado a ferro quente enchia a sala pequena, e lá dentro, sobre a mesa de costura, esperava uma pilha de uniformes rasgados. Esse aqui parece que brigou com onça, disse Ivone, entrando atrás dela e jogando mais uma camisa por cima da pilha. Cotovelo rasgado, botão sumido e olha essa mancha. Café? Vinho tinto. Hóspede do quarto 9 derrubou a taça inteira em cima do rapaz que serve o café da manhã. Dalva riu baixinho, ajeitando os óculos na ponta do nariz e puxou a primeira linha da caixa de costura. Suas mãos já sabiam o caminho. Agulha, dedal, o gesto rápido de virar o tecido do avesso para esconder a costura. Fazia 6 semanas que estava ali, remendando cortinas, bainhas, uniformes.
E naquele tempo todo tinha aprendido a trabalhar com os ouvidos abertos, ouvindo o movimento da pousada passar pela porta entreaberta. Você trabalha rápido, comentou Ivone, sentando numa cadeira ao lado. Rápido demais para alguém que só faz 6 semanas aqui. Costurar eu sei desde os 12 anos, Ivone. Minha mãe não deixava eu sair da máquina até terminar a bainha. Não é só a costura. Ivone baixou a voz, mesmo estando sozinhas. Você anda por esse corredor como se conhecesse cada tábua solta do chão. Dalva sentiu o coração apertar um segundo, mas manteve os olhos na agulha. Deve ser dom, disse, tentando soar leve. Algumas pessoas têm jeito com lugar novo. Ivone ia responder quando a porta da cozinha bateu com força lá fora e passos apressados cruzaram o corredor. Era Marilene, a camareira mais nova, com o celular na mão e o rosto vermelho de tanto falar. Vocês já sabem? Perguntou, quase sem fôlego, parando na porta da lavanderia. Sabemos o quê? Ivone se levantou. O filho mais velho, o Eduardo, processou o Rafael. Marilene falou tudo de uma vez, como quem solta um peso das costas. Minha prima trabalha no escritório do advogado dele em São Paulo. Ela disse que o processo já foi protocolado, 2 dias atrás. A tesoura escorregou da mão de Dalva e caiu no chão com um som seco. Processou por quê? Perguntou Ivone, os olhos arregalados. Diz que o Rafael isolou a mãe deles, que impediu visita, escondeu remédio, sei lá, e que mexeu no testamento antes dela morrer. Marilene abaixou a voz, como se contasse um segredo enorme. Estão dizendo que o Eduardo quer prova de que a dona Clarice não estava em juízo perfeito quando assinou os últimos papéis. Dalva se abaixou devagar para pegar a tesoura e o tempo pareceu esticar enquanto seus dedos fechavam ao redor do cabo frio. Isolou a mãe, escondeu o remédio. As palavras batiam contra o que ela sabia, contra 14 meses de manhãs medindo pressão, de tardes lendo livro alto para Clarice cochilar, de um filho que nunca aparecia. Mas não era o Rafael quem faltava, era o outro. Isso é mentira, disse ela, antes de poder se conter. As duas mulheres olharam para ela ao mesmo tempo. Como assim mentira? Marilene franziu a testa. Você nem conhecia a dona Clarice. Dalva sentiu o sangue subir ao rosto. Precisava ter ficado calada. Quero dizer, não parece o tipo de coisa que um filho faz. Ela voltou os olhos para o tecido na mão, forçando as pontas dos dedos a se mexerem, a costurar, a fingir normalidade. O Sr. Rafael sempre me pareceu sério, educado. Sério é pouco, murmurou Ivone, cruzando os braços. Frio, isso sim, mas frio não é a mesma coisa que assassino, ou é? Ninguém falou em assassino, disse Marilene, num tom que dizia o contrário. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, cortado só pelo tic-tac do relógio de parede e o zunido distante de um cortador de grama lá fora. Dalva baixou os olhos para o uniforme na mão e viu que tinha costurado o bolso torto, puxando a linha para o lado errado. Teve que desmanchar tudo. E os hóspedes já sabem? Perguntou Ivone. Já tem gente comentando na recepção. O casal da suíte 2 perguntou para o Sérgio se era verdade que ia ter escândalo aqui. Marilene deu de ombros. Isso é ruim para a pousada, viu? Muito ruim. Ivone suspirou e foi até a porta, olhando para o corredor como se quisesse medir o tamanho do estrago. Vou falar com o Sr. Rafael, disse, antes que ele saiba pelos hóspedes. Assim que Ivone saiu, Marilene se aproximou da mesa de costura, curiosa. Você ficou branca, Dalva. Tá bem? Calor, respondeu ela, abanando a mão perto do rosto. Essa lavanderia não tem ventilação nenhuma. Marilene aceitou a desculpa e saiu logo em seguida, atrás de mais fofoca para espalhar pela cozinha. Sozinha, Dalva deixou o uniforme cair no colo e ficou olhando para a própria mão, ainda tremendo levemente. 14 meses antes, ela tinha visto Rafael sair daquele corredor com uma pasta debaixo do braço, o rosto fechado, sem trocar uma palavra sequer com a mãe que estava morrendo. Na época, tinha jurado nunca mais pisar naquela pousada. E agora estava ali, com a agulha na mão e um segredo cada vez mais pesado, prestes a ver aquele mesmo homem entrar pela porta a qualquer minuto. Porque os passos que se aproximavam no corredor, firmes e rápidos, ela já reconhecia de cor. Ninguém tinha avisado que a reunião seria tão cedo. Dalva ainda dobrava as toalhas do café quando Ivone entrou correndo na copa, o avental torto, quase sem fôlego. Ele quer todo mundo na sala às 8. Falou, todo mundo com aquela cara. Que cara? A cara de quem já decidiu tudo antes de perguntar. Dalva olhou para o relógio da parede. Faltavam 12 minutos. Largou as toalhas e foi atrás de Ivone pelo corredor, o cheiro de café requentado ainda grudado no avental. Rafael estava parado no meio da sala de reuniões, sozinho, lendo alguma coisa no celular com a testa franzida. A gravata estava torta, um dedo fora do lugar, e ele nem parecia notar.
Quando ergueu os olhos e viu Dalva parada na porta com uma pilha de guardanapos de pano nos braços, fez um gesto seco de cabeça. A senhora pode ficar. Vou precisar que troquem as toalhas de mesa antes do almoço. Os hóspedes da suíte 3 reclamaram de manchas. Sim, senhor. E outra coisa. Ele baixou o celular. A partir de segunda, cortamos o serviço de quarto depois das 21 horas. E a lavanderia externa também sai. Vamos lavar tudo aqui mesmo. Reduz custo. Ivone, atrás de Dalva, trocou um olhar rápido com ela. Ninguém disse nada. Isso não vai deixar os hóspedes incomodados, seu Rafael. Ivone arriscou, a voz baixa, cuidadosa. Vai deixar o caixa mais tranquilo. É o que importa agora. Ele voltou a olhar para o celular. E foi nesse instante que Dalva reparou. A gravata estava mesmo torta, o nó puxado para o lado, quase escondido pelo colarinho amassado. Um gesto antigo, automático, mais rápido que o pensamento, fez ela dar um passo à frente. Com licença, senhor Rafael. A gravata está torta. Ele franziu a testa, mas não recuou. Ela esticou a mão, ajeitou o nó com 2 dedos, puxou de leve para alinhar. E o pulso dele ficou exposto por um segundo, o punho da camisa levemente aberto. Foi automático. A mão de Dalva desceu, os dedos pousaram ali, no lugar exato, pressionando de leve, contando sem contar, o corpo lembrando antes da cabeça lembrar. Rafael puxou o braço para trás, quase num susto. O que a senhora está fazendo? Dalva sentiu o sangue subir para o rosto. Desculpe. Costume de... A voz falhou por um segundo. De costureira. A gente segura o pulso para medir a altura da manga, senhor. Deformação profissional. Ele ficou olhando para ela por um tempo longo demais para ser natural. Alguma coisa passou pelo rosto dele. Não raiva, nem desconfiança exatamente, mas como um arrepio que ele não sabia explicar. Passou a mão pelo próprio pulso, devagar, como quem tira uma lembrança da pele. Tudo bem, a voz saiu mais seca do que precisava. Só não faça de novo sem avisar. Não volta a acontecer. Ele pigarreou, ajeitou os papéis na mesa, tentando voltar ao assunto de antes. Como eu ia dizendo, cortamos a lavanderia externa. E quero uma lista de tudo que pode ser feito aqui dentro até sexta. Vou providenciar, disse Ivone, já anotando. Dalva ficou parada, os guardanapos ainda nos braços, o coração batendo mais forte do que deveria. 14 meses antes, tinha feito aquele mesmo gesto, centenas de vezes, na beira daquela mesma cama, contando as batidas baixinho enquanto Clarice dormia. A mão nunca esqueceu. Só a cabeça é que insistia em fingir que sim. Rafael se afastou para pegar uma pasta na estante e, por um segundo, de costas, esfregou o pulso outra vez, sem perceber que fazia isso, como se alguma coisa ali tivesse ficado marcada. Dona Dalva, chamou ele, sem se virar. A senhora trabalha aqui há quanto tempo mesmo? O guardanapo na mão dela amassou um pouco. Poucos meses, senhor, desde que a pousada reabriu para os hóspedes de inverno. Ele assentiu devagar, ainda de costas, como se aquela resposta não tivesse encaixado direito em algum lugar da memória dele. E quando finalmente se virou para continuar a reunião, seus olhos passaram por Dalva de um jeito diferente. Mais devagar, mais atento. Do jeito de quem começa, sem saber por quê, a prestar atenção onde antes nem olhava. O carro de Eduardo entrou no cascalho da pousada às 11 da manhã, buzinando de leve, como quem avisa que chegou visita importante. Beatriz saiu primeiro, salto batendo na pedra, óculos escuros empurrados para cima da testa. Viemos conversar, Rafael. Só isso, disse ela. Abraço rápido, perfume forte de gardênia grudando no ar. Coisa de família não precisa passar por advogado o tempo todo. Rafael apertou a mão do irmão na varanda, sem sorrir muito. Achei que vocês estavam evitando vir para cá. E estávamos, respondeu Eduardo, batendo de leve nas costas dele. Mas 5 meses sem pisar na casa da nossa mãe pesa na consciência, Rafael. A gente quer resolver isso sem guerra. Ivone, que arrumava as toalhas da recepção, trocou um olhar rápido com Dalva, que remendava uma bainha na poltrona do canto. Nenhuma das duas disse nada. Só o barulho da linha puxada pela agulha, um som fino, quase um assobio. Vou mostrar o jardim novo para Beatriz, disse Eduardo, já puxando a esposa pelo braço. Ela sempre gostou das camélias da mamãe. Rafael assentiu, distraído com uma ligação que entrava no celular. Foi o suficiente. Assim que os dois viraram o corredor de pedras em direção aos fundos, o sorriso de Beatriz se desmontou como um vestido mal costurado. Ele está lá? Perguntou ela, baixinho. Devia estar esperando perto do galpão de jardinagem, respondeu Eduardo, olhando para trás uma vez. Atrás da estufa velha, onde ninguém da pousada costumava passar depois que Clarice parou de cuidar das orquídeas,
Um homem de terno cinza, claro, esperava encostado numa caminhonete escura. Segurava uma pasta de couro debaixo do braço, tirando o relógio de vista o tempo todo. Vocês demoraram, disse ele, sem cumprimento. Eu tenho outra reunião em Campos do Jordão às 2. Ricardo, calma, pediu Eduardo, apertando a mão dele rápido. Aqui todo mundo anda de olho aberto. A gente precisa parecer que só veio visitar. Ricardo Fei abriu a pasta em cima do capô do carro, papéis presos por um clipe grosso. A proposta continua em pé, disse ele. 32 mil metros, com a vista para o vale inteira. Isso vale muito mais do que vocês estão pedindo. Mas eu preciso de assinatura antes do fim do mês. Meu financiamento não segura mais que isso. Beatriz pegou os papéis, folheando rápido, os olhos correndo pelas cláusulas como quem já tinha lido aquilo outras 10 vezes. O problema não é o valor, disse ela. É o irmãozinho dele. Enquanto Rafael for dono de metade dessa terra, nada sai do papel. E é por isso que existe processo, respondeu Eduardo, num tom seco que não combinava com o abraço de minutos atrás. Quando a juíza declarar que o testamento foi manipulado, a partilha muda. Aí a minha parte cresce, e essa venda sai sem precisar da assinatura dele. Ricardo fechou a pasta com um estalo. E se o juízo não sair como vocês esperam? Vai sair, disse Beatriz, com uma segurança que soava mais treinada do que sentida. Temos testemunha. Temos documento. Só falta a data do julgamento. Um vento fraco sacudiu as folhas secas do jardim, arrastando uma delas até os pés de Eduardo. Ele pisou em cima, sem notar, olhos fixos no incorporador. A senhora, minha mãe, disse ele, e a voz baixou um tom, quase confidencial. Nunca quis essa pousada do jeito romântico que todo mundo acha. Ela só não tinha coragem de vender. Eu tenho. Ricardo deu de ombros, guardando a pasta debaixo do braço de novo. Para mim, tanto faz de quem vem a assinatura. Só quero fechar antes de outubro. Vai fechar, garantiu Beatriz. Ela ia continuar, mas um barulho de passos na trilha de pedra fez os três se calarem ao mesmo tempo. Era só Ivone, atravessando o fundo do jardim com um cesto de roupa molhada para o varal, cantarolando baixinho, sem olhar na direção deles. Mas o susto tinha sido real. Eduardo levou a mão ao peito por um segundo, respiração presa. Melhor a gente voltar, disse ele, enxugando a testa mesmo sem calor. Rafael pode estranhar se a gente sumir tempo demais. Ricardo entrou na caminhonete sem se despedir direito, só um aceno curto pela janela, e o motor ligou baixo, quase engolido pelo som dos passarinhos no galho da araucária. Eduardo e Beatriz voltaram pela trilha, ajeitando os cabelos, recompondo os rostos para o sorriso de visita de família. Quando chegaram de novo à varanda, Rafael já tinha desligado o telefone e olhava para o relógio. Cadê as camélias? Achei que ia te mostrar, perguntou ele para Beatriz. Andamos meio devagar, respondeu ela, ajeitando o colar. O jardim ficou lindo, Rafael. A sua mãe ia gostar de ver. Rafael sorriu de leve, sem desconfiar de nada, e foi buscar café para todo mundo. Só Dalva, ainda sentada com a costura no colo, ergueu os olhos por um instante quando os dois passaram, reparando, sem saber bem porquê, no cheiro de terra molhada, colado no barro dos sapatos de Beatriz, terra que não vinha de canteiro nenhum daquele lado da casa. Rafael tirou o guardanapo do colo e limpou a boca antes de falar. O cheiro de café coado tinha invadido a varanda inteira. Eduardo, deixa eu falar direto. Chamei vocês para a pousada porque quero resolver isso longe de advogado, longe de imprensa. Eduardo cruzou os braços. Resolver como? Compro a parte de vocês. Um valor justo, acima do mercado até. A gente assina, encerra o processo e ninguém mais fala nisso. Beatriz pousou a xícara com um clique seco no pires. Você acha que isso é sobre dinheiro? Achei que fosse, disse Rafael, calmo. Se não for, me explica o que é. É sobre a sua mãe ter passado os últimos meses da vida trancada aqui, longe da família dela de verdade, enquanto você viajava o mundo cuidando de negócio. Respondeu Beatriz, sem levantar a voz, mas cada palavra caindo devagar, como pedra em água parada. Rafael respirou fundo. Ela escolheu ficar aqui. Isso não é sequestro, Beatriz. Foi o que você disse no funeral também. Um silêncio grosso desceu sobre a mesa. Dalva, que ajeitava um guardanapo de linha na cadeira ao lado, sentiu o coração acelerar sem entender bem por quê. Só sabia que aquele tom de voz de Beatriz já tinha ouvido antes, 14 meses atrás, numa sala de hospital. Eduardo. Rafael tentou de novo, virando-se para o irmão. Você sabe que isso não vai trazer ela de volta. Vai só rasgar o que sobrou. Eduardo hesitou. Por um segundo, os olhos dele pareceram mais moles, mais cansados. Eu sei, falou baixo, mas não dá mais para voltar atrás. Por quê?
Beatriz respondeu antes que o marido pudesse abrir a boca. Porque já tem processo protocolado, tem prazo, tem juíza marcada. E porque a gente não quer só a parte dele na pousada, Rafael. Quer indenização. Quer que fique registrado, público, que você isolou ela. Isso é mentira. A voz de Rafael saiu mais dura do que ele pretendia, e o copo na mesa tremeu de leve quando ele bateu a mão sem querer. Então, prova no tribunal, disse Beatriz, se levantando, o salto batendo no piso de madeira com um som seco. Porque nós vamos. Ela pegou a bolsa e saiu andando para o jardim, os sapatos ainda com aquela terra escura grudada na sola. Eduardo ficou mais um instante, olhando para o irmão com uma expressão que misturava culpa e teimosia. Desculpa, Rafael, não é só ideia dela. Então é o quê? Rafael perguntou, e dessa vez a pergunta soou quase como súplica. Eduardo não respondeu. Levantou-se, ajeitou o paletó e seguiu Beatriz sem olhar para trás. Rafael ficou parado, as mãos apoiadas na mesa, olhando para o café esfriando nas xícaras. Dalva baixou os olhos para a costura, fingindo não ter escutado nada, mas as mãos dela também tremiam um pouco sobre o tecido. A senhora ouviu isso tudo, disse Rafael, sem perguntar, ainda de costas. Ouviu que não devia, respondeu Dalva, cuidadosa. Ele se virou, e pela primeira vez desde que ela chegara à pousada, Dalva viu no rosto dele algo que não era frieza, era medo puro, do tipo que ela já tinha visto antes, num quarto com cortinas fechadas, numa madrugada em que ninguém mais estava por perto. Eles vão até o fim, murmurou Rafael, mais para si mesmo do que para ela. E eu não sei mais o que fazer para impedir. Lá fora, no jardim, o som do salto de Beatriz sumiu entre as camélias, e um trovão distante começou a rosnar por trás da serra. O corredor da ala leste tinha aquele cheiro de madeira velha molhada pela chuva que ia chegando, e Dalva subiu numa cadeira para tirar a última cortina, os braços doendo, o tecido pesado de poeira caindo em cima dela. Ivone segurava a escada por baixo, resmungando qualquer coisa sobre o tempo fechado. Essas cortinas não trocam há uns bons anos, disse Ivone. Dona Clarice gostava desse veludo verde. Dizia que combinava com a serra. Dalva não respondeu logo. Dobrou o tecido, dobrou de novo e foi até o armário embutido no fundo do corredor, aquele que ninguém abria porque a chave sempre sumia. Dessa vez a porta cedeu com um empurrão, as dobradiças gemendo, soltando um cheiro de naftalina misturado com alfazema. Deixa eu ver se tem cortina de reserva aí dentro, falou, mais para si mesma. Encontrou lençóis dobrados, um cesto de linhas, um casaco de lã comido de traça e, no fundo, enrolado dentro de um saco de pano, um lenço. Ela pegou com cuidado, sem saber por quê. O tecido era fino, quase transparente de tão usado, com as bordas puídas. Num canto, bordadas em linha creme, 2 letras, C.A. O coração dela deu um salto que ela não soube explicar na hora. Achou alguma coisa? Perguntou Ivone, lá de baixo. Um lenço, respondeu Dalva, a voz mais fina do que queria. Passou o polegar devagar sobre o bordado, sentindo o relevo da linha, o jeito que o ponto se curvava numa casa pequena, quase escondida, debaixo do C. Um ponto cheio, puxado com força numa direção, depois solto na volta. Ela conhecia aquele ponto. Conhecia como quem reconhece a própria letra de mão. Foi ela quem tinha ensinado aquele ponto. 14 meses atrás, sentada numa poltrona ao lado de uma cama, com Clarice pedindo para ver de novo como se fazia, dizendo que as mãos dela tremiam demais para segurar a agulha, mas que queria aprender assim mesmo, só para sentir que ainda sabia fazer alguma coisa direito. Dalva. Ivone subiu um degrau, curiosa. Você tá branca. Tá tudo bem? Tô bem, disse Dalva, dobrando o lenço rápido demais, quase amassando o bordado. Poeira. Fecha essa garganta da gente. Ivone estreitou os olhos, mas não insistiu. Pegou o cesto de linhas que Dalva estendeu e desceu para guardar na sala de costura. Dalva ficou sozinha por um instante, o lenço ainda na mão, e olhou para o fundo do armário, como se esperasse encontrar mais alguma coisa ali. Não tinha nada além de tralha velha. Mas o cheiro de alfazema continuava, e por um segundo ela sentiu que estava de novo naquele quarto, com a luz baixa, o relógio de parede batendo devagar, e uma voz cansada pedindo: Me ensina de novo, Dalva. Só mais uma vez. Ela fechou os olhos, forçou o ar para fora dos pulmões, devagar, e guardou a lembrança onde guardava tudo que doía, num canto fundo, trancado, como aquele armário antes dela abrir. Não é nada, disse para si mesma, baixinho. Ponto de bainha aberta, todo mundo faz assim. Mas sabia que não era assim que todo mundo fazia.
Sabia que aquele jeito de puxar a linha, aquela casinha escondida debaixo da letra, era assinatura sua, como se tivesse deixado o próprio nome costurado ali sem querer. Guardou o lenço no bolso do avental, decidida a devolver depois, sem dizer a ninguém onde tinha achado. Fechou o armário com cuidado, girou a chave enferrujada até travar e desceu a escada com a cortina nova debaixo do braço, o rosto arrumado numa calma que não sentia por dentro. No corredor de baixo, passando perto do escritório, ouviu a voz de Rafael atrás da porta entreaberta, falando ao telefone, tensa e baixa. Eu preciso daquele documento antes da audiência, Dr. Camilo. Antes, não depois. Dalva parou um segundo, o lenço queimando no bolso do avental como se tivesse peso próprio, e seguiu andando antes que alguém a visse parada ali, escutando o que não devia de novo. Dr. Camilo entrou sem bater, o tablet debaixo do braço e o casaco ainda molhado da garoa lá fora. Rafael, precisamos conversar, agora. Rafael ergueu os olhos da tela do computador, o rosto já se fechando na expressão de quem espera notícia ruim. O que foi? O Eduardo protocolou um anexo novo, um depoimento. Depoimento de quem? Camilo pousou o tablet na mesa, virou a tela para Rafael. Uma enfermeira, não assinada com nome completo, só iniciais no rascunho que vazou, mas o teor é claro. Alega negligência no cuidado da sua mãe nos últimos meses. Diz que houve atraso em remédio, falta de acompanhamento médico adequado. Diz que a família foi avisada e não tomou providência. Rafael sentiu um frio subir pelo peito, devagar, como água entrando por uma rachadura. Isso é mentira. Pode ser, mas se entrar como prova no julgamento, muda tudo. Um juiz olha isso e não vê só disputa de herança. Vê negligência como uma senhora doente, vê filho ausente. Eu estava em viagem de negócios, Camilo, não em Cancún. Eu sei, mas o tribunal não sabe o que o senhor sentiu. Só o que está escrito no papel. Rafael levantou. Foi até a janela, as mãos nos bolsos para não deixarem ver o tremor que já começava ali, pequeno, nos dedos. Quem é essa enfermeira? Não sei ainda. O nome não aparece no rascunho, só a profissão e o período. 14 meses atrás, mais ou menos, quando a sua mãe se mudou para a pousada de vez. Então é possível verificar. Tem registro de quem trabalhou lá naquela época. Estamos verificando. Mas, Rafael, ouça. Se essa pessoa depuser e o Eduardo conseguir sustentar a história, mesmo sem provas concretas, o senhor perde a narrativa. E narrativa, nesse tipo de processo, vale tanto quanto documento. Rafael ficou calado um instante, olhando o jardim escuro lá fora, a chuva fina batendo baixinho no vidro. Eu vou revisar os registros de funcionários daquele período. Todos. Boa. Eu preciso desse levantamento até quinta. Camilo saiu, o som da porta fechando ecoando mais alto do que devia naquela casa vazia à noite. Rafael ficou parado por um tempo. Depois foi até o armário do escritório, pegou o molho de chaves antigo que a mãe guardava, um chaveiro de couro gasto com um pingente em forma de pinheiro, lembrança da própria serra. Subiu a escada devagar. A casa estava silenciosa, só o barulho da chuva e, lá longe, um cachorro latindo em alguma chácara vizinha. Parou diante da porta do antigo quarto da mãe, aquela que continuava trancada desde o dia do velório, como se ninguém tivesse coragem de decidir o que fazer com ela. Ele nunca tinha entrado ali desde a morte de Clarice. Sempre havia um motivo para adiar. O processo, a pousada, o cansaço. Encostou a mão na madeira fria da porta. Cheirava a cera velha, um resquício do polimento que Ivone mandava fazer todo mês. Por respeito, dizia ela, mesmo sem ninguém pedir. Rafael escolheu a chave certa no molho, aquela com uma fita vermelha desbotada amarrada no cabo, marca que a própria mãe fazia para não confundir as portas da casa. Levou a chave até a fechadura. A mão tremeu. Ele parou, respirou fundo, tentou de novo. A chave bateu na lateral do buraco da fechadura. Sem entrar, um som metálico seco que pareceu enorme no corredor vazio. Que isso? Murmurou, a própria voz estranha aos seus ouvidos. Tentou segurar o pulso com a outra mão, como se pudesse conter o tremor por fora, mas foi pior. As chaves escorregaram dos dedos, caíram no chão de madeira com um estrondo que ecoou escada abaixo, um barulho de metal se espalhando, feito uma pequena avalanche. Rafael ficou ali, parado, olhando para o molho de chaves caído aos seus pés, coração batendo forte demais para um homem que se orgulhava de nunca perder o controle. Abaixou-se devagar para pegar as chaves e foi então que percebeu. Não era só cansaço, era medo. Medo de abrir aquela porta e encontrar a mãe em cada detalhe do quarto, viva demais na ausência dela. Medo,
Também de que dentro daquele quarto existisse alguma resposta que ele não tinha coragem de escutar. Guardou o molho no bolso sem tentar de novo. Desceu a escada com a mão ainda tremendo, sem saber que, 3 semanas mais tarde, seria justamente naquele quarto, dentro de um velho xale de veludo, que a resposta que tanto temia estaria esperando por ele. Rafael estava agachado no chão, encostado na porta, quando ouviu passos leves na madeira. Seu Rafael? Ele levantou a cabeça rápido demais, quase batendo na maçaneta. Dalva parou a 2 metros, uma cesta de linhas na mão, o avental ainda amarrado na cintura. Deixei cair as chaves, ele disse, e a própria voz soou estranha, rouca, como se não fosse dele. Deixa que eu pego. Ela não perguntou nada. Não perguntou por que o dono da pousada estava sentado no corredor às 5 da manhã, nem por que as mãos dele tremiam tanto que as chaves tinham escorregado. Só se abaixou, junto com ele, e catou o molho de metal que tinha ido parar embaixo do tapete. Está aqui. Colocou o molho na palma da mão dele, com cuidado, como quem entrega um passarinho ferido. Rafael olhou para as chaves, depois para ela. A senhora não vai perguntar por que estou aqui desse jeito? Não é da minha conta. Dalva respondeu, simples. O senhor quer ajuda para abrir ou quer que eu vá embora? Ele riu. Um riso curto, sem graça nenhuma. Ajuda, por favor. Dalva se levantou, pegou o molho de volta das mãos dele e, sem hesitar, escolheu a chave certa entre as 6 que balançavam ali. Não testou nenhuma outra. Foi direto naquela, uma chave antiga, de latão escurecido, diferente das outras. O trinco cedeu com um estalo seco. Rafael ficou parado, olhando a porta se abrir. Como a senhora sabia qual era? Dalva parou, a mão ainda na maçaneta. Por um segundo, algo cruzou o rosto dela. Não chegou a ser pânico, mas foi perto disso. As chaves antigas sempre têm um jeito diferente. Ela disse, rápido demais. Dá para sentir pelo peso. Ele aceitou a resposta porque estava cansado demais para desconfiar de qualquer coisa. Entrou no quarto. Dalva ficou na porta, um instante, como se esperasse permissão para segui-lo. Pode entrar, ele disse, já que veio até aqui. O quarto cheirava a pó de talco velho, um cheiro doce e antigo que grudava na garganta. As cortinas estavam fechadas, e a luz que entrava pelas frestas cortava o ar em fatias finas, cheias de poeira suspensa. Rafael acendeu o abajur da cabeceira. A cama ainda tinha a colcha de crochê que a mãe usava, dobrada nos pés, do jeito que ela sempre deixava. Faz tempo que ninguém entra aqui, ele murmurou, mais para si mesmo. Dalva deu alguns passos para dentro, devagar, como quem pisa num lugar sagrado. Os olhos dela correram pelas paredes, pela cômoda, pelo espelho oval sobre a penteadeira. E então ela fez uma coisa que Rafael só notou depois. Só notou de verdade semanas mais tarde, quando tudo já tinha vindo à tona. Ela caminhou direto até o canto do quarto, sem procurar, sem hesitar, e abriu um pequeno armário embutido na parede, quase escondido atrás de uma cortina de linho. A senhora ainda tem uns vidros aqui, disse ela, tirando um frasco empoeirado. Bom guardar longe do sol, senão o remédio perde o efeito. Rafael franziu a testa. Como a senhora sabia que tinha um armário ali? Dalva congelou com o frasco na mão. Por uma fração de segundo, o silêncio no quarto pareceu ficar mais denso, quase pesado, como se o próprio ar estivesse escutando. Ivone deve ter comentado, ela disse, sem olhar para ele, guardando o vidro de volta na prateleira. Ela fala bastante da casa, quando a gente trabalha junto. Ivone nunca entra aqui. Ninguém entra aqui. Dalva fechou a portinhola do armário com um clique suave. Deve ter sido coincidência, então. Rafael a observou por um longo momento, os olhos apertados, tentando encaixar aquela cena em algum lugar que fazia sentido. Não encaixava. Nenhum móvel daquele quarto tinha sido comentado com ninguém, muito menos com uma costureira contratada fazia poucas semanas. A senhora conhece esta casa melhor do que devia, ele disse, a voz mais firme agora, o cansaço dando lugar a uma desconfiança fria. Dalva sorriu, um sorriso pequeno, cansado, que não chegava aos olhos. Eu só vim ver as cortinas, seu Rafael. O senhor me chamou para remendar o forro, lembra? Ela pegou a cesta de linhas que tinha deixado na porta e começou a medir o tecido da janela, as costas viradas para ele, como quem encerra um assunto. Mas Rafael não conseguia parar de olhar para aquele armário fechado, e uma pergunta começava a crescer dentro dele, incômoda como uma pedra no sapato. Quantas outras coisas naquela casa aquela mulher sabia de cor, sem que ninguém nunca tivesse contado? Eduardo escolheu bem a hora.
O coquetel de lançamento da nova ala do Hotel dos Vasconcelos estava lotado, taças tilintando, aquele murmúrio educado de gente que se conhece há 20 anos. Ele esperou o momento em que a música baixou, quando o garçom passava com a bandeja de espumante, para levantar a voz um pouco mais alto do que precisava. Vocês sabiam que minha mãe morreu sozinha? Ele disse, olhando para a roda de gente ao redor. Entregue a uma estranha. Uma mulher que a família pagou para cuidar dela e, no fim, para calar a boca. Um silêncio se abriu, daquele tipo que não é vazio, é cheio de gente prestando atenção. Eduardo, por favor. Beatriz tocou o braço dele, mas havia um brilho satisfeito nos olhos dela, como quem assiste ao próprio plano dar certo. Não, Beatriz, as pessoas precisam saber. Ele girou o copo na mão, o gelo batendo no vidro. Meu irmão estava em São Paulo fechando o negócio enquanto a mulher que trouxe para a pousada decidia sozinha o que fazer com a saúde da minha mãe. Ninguém da família por perto. Só ela. Dona Marlene, dona da papelaria da praça, levou a mão ao peito. Um casal que Rafael conhecia de vista trocou olhares. Camilo soube da história antes mesmo de Rafael, porque um cliente ligou para cancelar uma reserva de fim de semana citando aquela confusão toda na Vale da Neblina. Ele fez isso na frente de 30 pessoas. Camilo disse, andando de um lado para o outro no escritório de Rafael, o carpete abafando os passos, incluindo Ricardo, do jornal local. Rafael estava parado na janela, olhando para o jardim onde as camélias de Clarice ainda floriam, teimosas. E o que ele disse exatamente? Que a senhora Clarice morreu sozinha, entregue a uma estranha paga para calar a boca. Camilo fez uma pausa. As palavras foram essas. Rafael sentiu o estômago apertar, um nó que não desatava. Isso é mentira. Eu sei que é mentira. O problema é que mentira bonita se espalha mais rápido que verdade chata, Rafael. Camilo se sentou, tirou os óculos, limpou com o canto da camisa. Você tem noção do que isso vai fazer com as reservas? Teve. Na semana seguinte, 3 grupos cancelaram a estadia de aniversário de casamento que estava marcada há meses. Uma agência de turismo de São Paulo, que sempre mandava clientes fiéis para a pousada, parou de responder e-mail. Ivone entrou no escritório de Rafael numa terça-feira, o rosto tenso, segurando a planilha de reservas como quem segura uma notícia ruim. Seu Rafael, o senhor precisa ver isso. Ele pegou a folha. As linhas de setembro, que costumavam estar cheias, tinham buracos. 1, 2, 5 cancelamentos só naquela semana. A dona Regina, do salão, me contou hoje de manhã. Ivone disse, baixinho, como se contar aquilo já fosse trair alguém. Estão falando que o senhor deixou sua mãe morrer sem ninguém da família do lado. Que contratou gente estranha para cuidar dela só para não sujar as próprias mãos. Isso não é verdade, Ivone. Eu sei que não é. Ela apertou a planilha contra o peito. Mas a cidade inteira já ouviu a versão do seu irmão. E ele contou primeiro. Rafael passou a mão pelo rosto. Sentiu o cheiro de café frio na própria xícara, esquecida na mesa desde cedo. E a Dalva? Ela ficou sabendo? Ivone hesitou. Ficou. Um cliente perguntou para ela, direto, se era verdade que ela tinha sido paga para calar a boca sobre alguma coisa. A governanta baixou os olhos. Ela não respondeu nada, só saiu da sala. Naquela tarde, Rafael foi até a Praça Central, tentar resolver pessoalmente com o dono do restaurante que cancelava o jantar de aniversário de casamento marcado há 3 meses. Seu Aurélio, o senhor me conhece há anos. Conheço, Rafael. O homem enxugava as mãos no avental, sem olhar direito para ele. Mas minha esposa não quer nem passar perto da pousada agora. Vocês que resolvam essa briga de família em casa, não na frente de todo mundo. Meu irmão está mentindo. Pode ser. Aurélio deu de ombros, o gesto cansado de quem não quer se meter. Mas quem fala primeiro, fala mais alto. E foi ele que falou primeiro. Rafael voltou para a pousada ao reade escuro, os faróis do carro cortando a neblina que subia do vale, grossa como fumaça. Na recepção, encontrou Dalva sozinha, guardando linhas na cesta de costura, o rosto fechado. Dona Dalva. Ela nem levantou os olhos. O senhor não precisa se explicar, seu Rafael. Eu sei o que estão dizendo por aí. Eu não acredito em nada disso. Ela finalmente olhou para ele, e havia algo na expressão dela que Rafael não soube nomear na hora. Não era raiva, era mais fundo que isso. Um cansaço antigo que parecia vir de muito antes daquela semana. Não importa o que o senhor acredita, ela disse, baixinho. Importa o que a cidade inteira já decidiu. E saiu pelo corredor, deixando Rafael sozinho com a cesta de linhas esquecida sobre o balcão e uma pergunta que ele não teve coragem de fazer. O que exatamente ela sabia, que a fazia ter tanto medo de ser vista? Ivone estava dobrando toalhas na copa quando Dalva entrou e fechou a porta atrás de si, coisa que nunca fazia. O que foi? Ivone largou a pilha de toalhas.
Você tá branca, Dalva. Posso sentar um instante? Senta, mulher. Essa cadeira é sua há semanas. Dalva puxou a cadeira de palha, aquela que rangia sempre no mesmo lugar, e o barulho pareceu mais alto do que devia naquele silêncio da copa. Cheirava a café requentado e a amaciante de roupa, um cheiro que ela conhecia de cor porque era o cheiro da própria pousada, mas naquele momento parecia estranho, como se ela estivesse ali pela primeira vez. Você ouviu o que andam falando de mim? Ivone hesitou, e essa hesitação já era a resposta. Ouvi um pouco. Fala. Dizem que você trabalhou para alguma família rica antes de virar costureira, e que aconteceu alguma coisa ruim. Ninguém sabe direito o quê. Ivone se sentou também, de frente para ela. É balela, Dalva. Cidade pequena inventa história para passar o tempo. Dalva ficou olhando as próprias mãos por um segundo, depois ergueu o rosto. Não é balela. Como assim? Eu fui enfermeira particular, Ivone, antes de costurar. Cuidei de gente doente em casa, gente que já não tinha mais muito tempo. Fiz isso por quase 20 anos. Ivone piscou, surpresa, mas não interrompeu. E teve uma paciente. A última. Uma senhora que eu cuidei durante meses, dia e noite, com carinho de verdade. Não é força de expressão. Eu gostava dela. A voz de Dalva ficou mais fina. Ela morreu. E a família dela, na hora da dor, precisava de alguém para culpar. Aconteceu de sobrar para mim. Culpar de quê? Ninguém disse claramente. Ninguém me processou. Ninguém me acusou na frente de um juiz. Foi pior que isso. Foi olhar torto. Foi comentário pela metade. Foi gente que parava de falar quando eu entrava na sala. Dalva apertou as mãos uma na outra. Eu não aguentei. Larguei tudo. Vendi meus instrumentos. Cancelei meu registro. E nunca mais toquei em seringa nenhuma. Ivone ficou quieta um instante, absorvendo. E por isso você virou costureira. Meu avô tinha máquina de costura. Eu aprendi criança. Voltei para aquilo porque era a única coisa que eu sabia fazer que não envolvia cuidar da vida de ninguém. Pano não morre nas suas mãos, Ivone. Pano você conserta o erro. Lá fora, um carro passou devagar pela estrada de terra da pousada, os pneus fazendo aquele som de cascalho se ajeitando, e as duas ficaram escutando até o barulho sumir. E agora? Ivone disse, com cuidado. Voltou tudo à tona por causa dessa fofoca. Voltou. Dalva riu sem graça. Não sei nem quem espalhou. Talvez alguém tenha me reconhecido. Talvez alguém tenha ligado os pontos. Não importa quem foi. Importa sim. Porque se alguém andou falando o seu nome ligado a essa história, Dalva, é bom você saber quem, antes que chegue aos ouvidos errados. Dalva olhou para ela com um misto de gratidão e cansaço. Você acha que já não chegou? Acho que você tá com medo de uma coisa específica. E não é da cidade fofocar. Dalva não respondeu na hora. Pegou uma das toalhas dobradas e ficou alisando a dobra com o polegar, um gesto mecânico de quem precisa das mãos ocupadas para segurar o resto do corpo. Eu tenho medo de olhar para essa casa e lembrar de tudo o que aconteceu antes de eu voltar como costureira. Ela baixou a voz quase a um sussurro. Tenho medo de que descubram que eu já estive aqui, que eu conhecia esse lugar antes de pisar aqui com agulha e linha. Ivone franziu a testa, tentando entender o que aquilo significava. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, passos rápidos soaram no corredor da cozinha, e uma das camareiras enfiou a cabeça pela porta entreaberta. Dona Ivone, com licença, o Sr. Rafael está perguntando pela Dona Dalva. Disse que é urgente. As duas mulheres se entreolharam, e Dalva sentiu o estômago apertar, como se alguém tivesse puxado um fio dentro dela. Urgente como? Perguntou Ivone, protegendo a amiga sem nem pensar. Não sei, ele só disse para chamar ela lá no escritório. Agora, Rafael estava sentado atrás da mesa do escritório, cercado de pastas abertas, quando Dalva bateu na porta com as mãos ainda cheirando a linha e sabão de alfaiataria. O senhor mandou me chamar? Entra, Dalva. Senta, por favor. A voz dele estava seca, sem a educação de sempre. Sobre a mesa, um monte de papéis amarelados, contratos antigos, recibos de pagamento. Dalva sentiu o coração bater mais rápido antes mesmo de entender por quê. Estou revirando os arquivos antigos da pousada, por causa do processo. Preciso reunir tudo que provar que minha mãe estava lúcida, que decidia sozinha. Entendo, disse Dalva, as mãos apertando a barra do avental. Rafael pegou uma pasta fina, cinza, com a etiqueta desbotada, e a colocou sobre a mesa, virada para ela. Achei isso numa caixa do porão. Registro de contratação de uma enfermeira particular. 14 meses atrás. Bem na época que minha mãe se mudou para cá de vez. Dalva não se moveu. O barulho do relógio de parede parecia mais alto do que devia. O nome no papel está incompleto. Só tem D. Nunes. E tinha uma foto grampeada,
mas o rosto foi cortado. Alguém rasgou bem no meio, de propósito ou por acidente, não sei. Ele empurrou a folha um pouco mais para perto dela. Dalva olhou e viu o retrato quadrado, os cantos amarelados, o buraco onde devia estar um rosto. Reconheceu a gola do uniforme. Era o dela. Estranho. Conseguiu dizer, a voz mais fina do que queria. Fui até a administração agora de manhã perguntar quem trabalhou aqui como enfermeira particular naquele ano. Ninguém soube me dizer direito. A moça do financeiro disse que os registros daquela época foram mal arquivados, que teve uma trocação de sistema. Isso acontece, murmurou Dalva. Rafael passou a mão pelo cabelo, cansado, e por um instante pareceu mais o filho que perdeu a mãe do que o executivo do processo. Eu devia lembrar o nome dessa mulher. Minha mãe falava dela nas ligações. Dizia que era gente boa, que confiava. Mas eu vivia viajando, Dalva, vivia resolvendo negócio em outro estado. Nunca perguntei o sobrenome direito. Ele bateu de leve o dedo sobre o papel rasgado. Se eu achar essa mulher, ela pode confirmar no processo que minha mãe estava bem, que decidia com a cabeça no lugar. Seria importante. Dalva sentiu o cheiro de mofo dos papéis antigos, aquele cheiro de armário fechado por anos, e por um segundo achou que ia sentir tontura ali mesmo, em pé. O senhor tem certeza que o nome é esse? D. Nunes? Certeza absoluta. Está escrito à mão, no alto da ficha. Ele olhou para ela com atenção, sem suspeita ainda, só cansaço. Por que a pergunta? Por nada, respondeu Dalva, rápido demais. Só. É um nome comum, isso. Deve ter muita gente com esse nome na região. Rafael assentiu devagar, os olhos ainda presos nela por um momento a mais do que o necessário, como se algo na resposta tivesse soado errado sem que ele soubesse dizer o quê. Se a senhora ouvir falar de alguém, uma antiga funcionária, uma enfermeira que trabalhou aqui nessa época, me avisa. Pode ser peça importante para o caso. Aviso, sim, Sr. Rafael. Ele fechou a pasta e o som do papelão batendo pareceu, para Dalva, o barulho de uma porta se fechando bem no meio do peito dela. Pode ir. Desculpa incomodar por causa disso. Dalva saiu do escritório com as pernas meio bambas e só quando virou o corredor deixou o ar preso sair dos pulmões. Ivone estava esperando perto da lavanderia, o rosto tenso de curiosidade. E então? O que ele queria? Dalva abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Lá dentro do bolso do avental, sua mão apertava sem querer a pontinha de um lenço bordado que carregava havia meses, com duas letras que ninguém além dela sabia o significado. Rafael estava de pé, atrás da mesa, os punhos apoiados na madeira como se ela fosse o único suporte que ele tinha naquele momento. A luz da tarde entrava enviesada pela janela e batia num monte de papéis amassados. Dalva ainda sentiu o coração martelando quando ele levantou o olhar. Senta. Prefiro ficar de pé, seu Rafael. Ele deu de ombros, como se aquilo não importasse. Eu mandei verificar seus documentos. Sabe por quê? Não sei. Porque seu nome apareceu num registro antigo, enfermagem. 14 meses atrás, mais ou menos na época em que minha mãe se mudou para cá. Dalva sentiu o sangue fugir do rosto. O lenço, dentro do bolso, parecia queimar contra a palma da mão. É coincidência de nome. Deve ter muita Dalva por aí. Dalva Ferreira Nunes não é um nome tão comum assim. O silêncio que se abriu entre os dois durou o tempo de um relógio de parede bater as horas lá fora, um som abafado, quase enferrujado. Rafael contornou a mesa devagar, como quem estuda um animal antes de decidir se ele morde. Meu irmão andou pagando gente para vasculhar minha vida. Testemunhas, documentos, provas forjadas se for preciso. Não seria a primeira vez que ele usa uma pessoa de dentro da casa para isso. O senhor está dizendo que eu trabalho para o seu irmão. Estou perguntando. Não precisa perguntar desse jeito. Já ouvi a resposta na sua voz antes de o senhor abrir a boca. Rafael parou bem na frente dela. Os olhos dele, que até então pareciam só cansados, agora tinham um brilho duro, quase acusador. Você cuidou da minha mãe. Escondeu isso de mim por meses. Trocou de profissão do nada. Veio trabalhar de costureira na mesma pousada onde ela morreu. Me diga por que eu não deveria desconfiar. Porque eu não devo satisfação nenhuma para o senhor sobre o motivo de eu ter voltado. A voz dela saiu mais firme do que ela esperava, mas por dentro as pernas tremiam. Sentiu o cheiro de cera do assoalho recém-passado, um detalhe bobo que de repente parecia gigante, como se o mundo tivesse encolhido para aquele cômodo e aquele cheiro. Então me deu um motivo melhor que esse silêncio todo, disse Rafael, a voz baixando, ficando quase fria de tão controlada. Porque do jeito que está, parece culpa. Aquela palavra acertou Dalva como um tapa. Culpa, foi o que eu disse. O senhor não sabe nada sobre culpa, seu Rafael. O senhor estava viajando quando sua mãe morreu. Eu estava aqui.
Assim que as palavras saíram, ela percebeu o erro. Rafael empalideceu, um segundo só, antes de recompor o rosto numa máscara de raiva. Então confirma. Você estava aqui. Dalva fechou os olhos por um instante. Não adiantava mais recuar. Eu cuidei da sua mãe nos últimos meses de vida dela. Cuidei com todo o cuidado que uma pessoa pode ter com outra. E quando ela morreu, a família começou a insinuar coisa, a perguntar por que os remédios tinham sido trocados, por que eu não tinha chamado ninguém antes. Ninguém me acusou na cara, mas todo mundo olhava para mim como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Eu não aguentei. Fui embora. E voltou disfarçada de costureira. Eu voltei porque precisava do salário, seu Rafael. Não tem disfarce nenhum nisso. Só tem uma mulher tentando sobreviver. Ou uma mulher esperando a hora certa de usar o que sabe. Aquilo foi demais. Dalva sentiu os olhos arderem, mas não deixou uma lágrima cair. O senhor pode pensar o que quiser de mim. Não vou ficar aqui implorando que acredite. Eu não pedi que fosse embora. Não precisou pedir. Ela tirou o avental por cima da cabeça, num movimento seco, e colocou em cima da cadeira mais próxima. Minha demissão sai agora. O senhor pode mandar o pagamento dos dias trabalhados para a conta de sempre. Dalva, espera. Mas ela já tinha virado as costas. No corredor, encontrou Ivone parada perto da porta. Provavelmente tinha ouvido parte da conversa. A governanta abriu a boca para dizer alguma coisa, mas Dalva balançou a cabeça, os olhos cheios agora, sem forças para explicar. Lá fora, no estacionamento de terra batida, o vento frio da serra bateu no rosto dela. Dalva parou um instante, a mão apertando o volante do carro velho, pensando no Osvaldo, nos remédios que precisava comprar ainda naquela semana, no aluguel que vencia em 4 dias. Tinha acabado de jogar fora o único emprego que conseguira em meses, por orgulho, por dor, por não suportar mais ser olhada como suspeita. Ligou o carro. As mãos tremiam no volante enquanto ela via, pelo retrovisor, a fachada da pousada ficando pequena e uma janela do segundo andar onde uma cortina se mexia, como se alguém estivesse observando ela ir embora. O barulho do motor foi sumindo na estrada e a pousada ficou em silêncio. Rafael estava sentado na sala de costura, na cadeira que a mãe usava para os pontos mais delicados. Ivone tinha ido embora, fazia 1 hora, e ele ficara ali sozinho, sem saber bem porquê, só olhando os retalhos espalhados sobre a mesa. O cesto de costura de Clarice estava no canto, coberto de pó. Ele nunca tinha mexido naquilo. Depois da morte da mãe, evitara aquele cômodo como quem evita um espelho quebrado. Mas naquela noite alguma coisa o empurrou até lá. Abriu a tampa. Dentro, linhas de cores diferentes, agulhas presas num alfinete de veludo, um dedal de prata com as iniciais dela gravadas. E, dobrado no fundo, o xale antigo, o mesmo que Dalva estivera remendando havia dias. Rafael pegou o xale com cuidado. O tecido cheirava a lavanda velha, aguardado, a tempo parado. Foi então que sentiu, sob os dedos, uma aspereza estranha na costura interna. Um trecho do forro estava solto, como se alguém tivesse aberto e fechado de novo, às pressas. O que é isso? Puxou de leve. O ponto cedeu fácil demais, como se não tivesse sido fechado direito de propósito. E lá dentro, entre o forro e o veludo, havia páginas dobradas, amareladas, com a letra inclinada da mãe. O coração dele bateu mais forte. Rafael sentou-se devagar, como se um movimento brusco pudesse fazer aquilo desaparecer. Abriu a primeira página com as mãos tremendo um pouco. Hoje Dalva me ajudou a levantar da cama sem que eu pedisse. Ela percebe as coisas antes de eu falar. Não confio em muita gente assim há anos. Ele engoliu em seco. Continuou lendo. Eduardo veio de novo hoje. Trouxe papéis. Fala em venda, em investidor, em futuro da família. Mas o jeito dele me olhar não é de filho, é de quem calcula. Tenho medo de dizer não. Tenho medo do que ele faz quando alguém diz não. Rafael parou, releu a frase 2 vezes. Mãe. A letra tremia em alguns trechos, como se a mão de Clarice já não tivesse mais firmeza. Em outros, ficava dura, apertada, de alguém segurando raiva. Dalva sabe que estou com medo. Não perguntei se ela contaria a alguém. Confio nela mais do que confiei em muita gente que carrega meu sangue. Ele fechou os olhos um instante. Lá fora, o vento batia de leve na vidraça, um som fino, quase um assobio, que ele nunca tinha notado antes naquele quarto. Passou para a página seguinte. A letra ali estava ainda mais apressada. Se algo me acontecer, quero que saibam, não foi Dalva quem me fez mal. Foi a pressão. Foi meu filho mais velho, com seus advogados e seus papéis, querendo vender o que eu construí com minhas mãos. Rafael está longe, sempre está. Um dia ele vai entender o que eu não consegui dizer a tempo.
Rafael sentiu o peito apertar como se alguém tivesse fechado um punho ali dentro. Leu de novo a última frase, baixinho, quase sem voz. Eu devia ter estado aqui. Ficou parado, o papel tremendo entre os dedos, o xale caído no colo. A luminária da mesa piscou uma vez, um fiapo de luz fraca, e ele nem notou. Foi só quando ouviu passos no corredor que se lembrou de respirar. Rafael? Era Ivone, ainda de casaco. Tinha esquecido as chaves da despensa. O senhor está bem? Ela perguntou, parando na porta, olhando o xale aberto, os papéis na mesa. Ele não conseguiu responder de imediato. Só ergueu os olhos, e ela viu ali algo que nunca tinha visto no rosto dele. Medo puro, sem disfarce. Ivone, a voz saiu rouca. Eu preciso saber onde a Dalva mora. Ela franziu a testa. O senhor a mandou embora hoje de manhã. Eu sei o que eu fiz. Ele segurou as páginas com as duas mãos, como quem segura algo que pode se desfazer. Mas eu errei, Ivone. Errei feio, e não sei se ainda dá tempo de consertar. Lá fora, o vento parou de repente, como se a própria serra estivesse esperando para ver o que ele faria a seguir. Rafael saiu antes que Ivone terminasse de responder. Ele dirigiu pela estrada da serra sem prestar atenção ao vento frio que entrava pela janela entreaberta. Ivone tinha dado o endereço com relutância. Um bairro simples, do outro lado da cidade, onde as casas eram baixas e os portões enferrujados. Ele parou o carro na frente de uma delas, com um gato dormindo em cima do muro baixo, e ficou um instante sem coragem de descer. Foi Osvaldo quem abriu a porta. O senhor é o filho da dona Clarice, disse, mais afirmação que pergunta. A respiração dele era curta, cansada. A Dalva não quer falar com o senhor. Eu sei que não quer, mas eu preciso. De dentro da casa, a voz de Dalva cortou o corredor. Deixa ele entrar, Osvaldo. Ela estava sentada perto da janela da sala, com uma cesta de linhas no colo, mas as mãos paradas. Rafael notou o cheiro de remédio no ar, um xarope qualquer, e uma xícara de chá esfriando na mesinha. Ele se aproximou e colocou as páginas sobre a mesa, com cuidado, como se fossem de vidro. Isso estava dentro do forro do xale. O que a senhora estava remendando? Dalva olhou para o papel amarelado, para a letra inclinada que ela reconheceu no mesmo segundo. É a letra dela. É. Rafael engoliu em seco. A senhora sabia que estava ali? Não. Ela pegou uma das páginas com cuidado, como se tocasse a própria Clarice. Ela escrevia à noite, quando eu já tinha ido embora. Nunca me mostrou nada disso. Um silêncio se abriu entre os dois, cheio do barulho distante de um rádio na casa vizinha. Eu vim pedir desculpas, disse Rafael, finalmente. O que eu falei naquele dia foi injusto. Eu estava errado sobre a senhora, do início ao fim. Dalva ergueu os olhos, e neles não havia raiva, só um cansaço antigo. O senhor me chamou de espiã na frente da Ivone e de duas camareiras. Falou que eu estava lá amando do seu irmão. A voz dela tremeu, mas não quebrou. Eu cuidei da sua mãe 14 meses, Rafael. Dei banho nela quando ela não conseguia mais se levantar sozinha. Seguravam a mão dela quando ela tinha medo de dormir e não acordar. E o senhor achou que eu fazia isso por dinheiro do Eduardo. Eu sei. Não sabe, não. Ela colocou a página de volta na mesa, devagar. O senhor nem sequer perguntou, só decidiu. Rafael baixou a cabeça. Lá fora, Osvaldo tossiu, uma tosse funda, molhada, e Dalva olhou instintivamente na direção do corredor antes de voltar a atenção para Rafael. Eu vim pedir uma coisa, disse ele, com a voz mais baixa agora, o resto do xale. A senhora levou para terminar o remendo, antes de tudo isso. Tá ali, no cesto. Ela apontou com o queixo, sem se levantar. Pode levar, não é só isso. Rafael respirou fundo. Eu preciso que a senhora volte, não para costurar, para me contar o que aconteceu naqueles últimos meses. O processo do Eduardo vai a julgamento em 2 semanas, e essas páginas, ele tocou de leve no papel. Essas páginas não bastam sozinhas. Eu preciso de alguém que estava lá, alguém que ela confiava. Dalva riu, um riso curto, sem alegria. Depois de tudo o que o senhor falou para mim, agora quer que eu suba naquele tribunal e defenda seu nome. Não é o meu nome. Rafael se ajoelhou ao lado da cadeira dela, coisa que ele mesmo não esperava fazer. É o nome dela, Dalva. É a verdade sobre como ela morreu, sozinha, sem eu estar lá, e com o Eduardo pressionando ela para vender tudo o que ela construiu. A senhora sabe disso. A senhora viu. As mãos de Dalva se fecharam sobre o tecido do avental. Ela olhou para a página aberta na mesa, para uma frase sublinhada que dizia: confio nela mais do que confio nos meus próprios filhos. E algo nela cedeu, devagar, como um nó que afrouxa. Osvaldo precisa de remédio todo mês, disse ela, quase num sussurro.
Eu perdi o salário da pousada por causa do orgulho do senhor. Não posso simplesmente... Eu pago a senhora pelo tempo que for preciso. Não como favor, como o que é justo. Ela ficou olhando para ele por um longo momento, medindo alguma coisa que só ela conseguia ver. Eu não vou fazer isso pelo senhor, disse, finalmente. Vou fazer pela sua mãe. Porque ela merece que alguém conte a verdade, nem que seja tarde. Rafael sentiu um alívio tão grande que quase doeu no peito. Obrigado. Não me agradeça ainda. Dalva se levantou, foi até o cesto de linhas e tirou o xale de veludo, com o forro ainda parcialmente aberto. Essa história não vai ser bonita, Rafael. Tem coisa nesse xale que vai doer em muita gente, inclusive no senhor. Ela estendeu o xale para ele, e por um segundo os dois seguraram o tecido juntos, sem soltar. Se eu voltar para a pousada, disse ela, com os olhos fixos nos dele. É a última vez. Depois disso, eu quero minha vida de volta. Rafael assentiu, sem saber ainda que aquela promessa seria muito mais difícil de cumprir do que qualquer um dos dois imaginava naquela sala. No fórum, o ar-condicionado ronronava alto demais para uma sala tão pequena. Rafael sentiu o som entrando pelos ouvidos como uma britadeira baixinha. Ao lado dele, Dr. Camilo Duarte tamborilava a caneta no bloco de anotações, olhando para a testemunha que acabara de subir ao banco. Era uma mulher magra, de uns 50 anos, com um crachá antigo pendurado no pescoço. Enfermeira Sônia Prata, ex-funcionária da pousada, segundo o advogado de Eduardo. A senhora trabalhou na pousada Vale da Neblina durante o período em que Dona Clarice esteve doente? Perguntou o advogado de Eduardo. Trabalhei. Fiz alguns plantões extras, quando a enfermeira contratada não podia comparecer. Rafael sentiu o estômago apertar. Dalva nunca tinha faltado. Ele sabia disso, mesmo sem provas ainda. E a senhora presenciou algum episódio de negligência? Presenciei. A mulher baixou os olhos, como se sentisse vergonha. Uma vez encontrei Dona Clarice com a medicação atrasada em quase 2 horas. A enfermeira responsável tinha saído para resolver assunto particular. Um murmúrio passou pela plateia. Beatriz, sentada ao lado de Eduardo, cruzou os braços com um sorriso quase imperceptível no canto da boca. Dr. Camilo se levantou para o contraditório. A senhora tem algum registro escrito desse episódio? Prontuário, anotação, horário. Não guardei nada. Foi há mais de 1 ano. Então é a palavra da senhora, sem nenhum documento. É a minha palavra, doutor, e minha palavra vale. A juíza Helena Vasconcelos anotou algo, sem levantar os olhos. Rafael olhou para trás, procurando o rosto de Dalva na plateia. Ela ainda não tinha chegado. Só Ivone estava lá, de cabeça baixa, torcendo as mãos no colo. Quando a sessão foi suspensa para o intervalo, Dr. Camilo puxou Rafael para o corredor, perto de uma janela que dava para o estacionamento. Isso foi plantado, Rafael. Essa mulher nunca trabalhou de fato na pousada. Foi só um bico informal, e ninguém mais vai confirmar. Mas o estrago já está feito. A juíza ouviu a palavra negligência 2 vezes na frente de todo mundo. Eu sei. Precisamos revirar o jogo antes da próxima audiência. Camilo baixou a voz. Eu tenho um contato. Descobri que o Eduardo andou fazendo uns pagamentos estranhos para uma pessoa em São Paulo. Nada que prove, nada sobre o processo, mas é o tipo de coisa que, se vazar para a imprensa local, muda a opinião pública rapidinho. Escândalo pessoal derruba gente melhor que prova documental, às vezes. Rafael olhou para o advogado como se ele tivesse falado em outra língua. Você quer que eu jogue sujo? Eu quero que você ganhe. Não. A palavra saiu seca, sem hesitação. Minha mãe passou a vida inteira construindo aquela pousada com as próprias mãos. Camilo. Se eu vencer usando um podre da vida pessoal do Eduardo, o nome dela fica manchado do mesmo jeito. Só que manchado por mim. Rafael, você tá perdendo o processo. Eu prefiro perder o processo do que virar o que o Eduardo já é. Camilo suspirou, guardou o celular no bolso do paletó e ficou olhando para o estacionamento, onde um carro buzinava sem motivo. Então precisamos de outra coisa. Uma prova de verdade. Não um boato. Eu sei. Rafael passou a mão pelo rosto, sentindo a barba por fazer arranhar a palma. E eu acho que sei onde ela pode estar. Naquele momento, a porta do fórum se abriu no fim do corredor e Dalva entrou apressada, com um embrulho de pano debaixo do braço, os olhos procurando Rafael entre as pessoas. Rafael se levantou tão rápido que a cadeira raspou no chão. Camilo pôs a mão no braço dele. Espera, deixa ela chegar. Dalva atravessou o corredor quase correndo, o embrulho apertado contra o peito, o cheiro de naftalina saindo do tecido como se ele tivesse ficado anos guardado num armário. Eu preciso entrar. Agora, antes que a sessão volte. O que é isso? É o xale da sua mãe, Rafael. Eu terminei de descosturar o forro ontem à noite.
O oficial de justiça abriu a porta da sala e chamou os presentes de volta. Camilo olhou para Dalva, depois para Rafael e balançou a cabeça, como quem aceita um risco que não escolheu. Se isso não for o que você está dizendo que é, a gente perde muito mais do que o processo. Eu sei o que eu tenho nas mãos, doutor. Entraram juntos. A sala já estava quase cheia outra vez, o zumbido de vozes baixas enchendo o ar. Eduardo sentado ao lado de Beatriz com um ar de quem já tinha vencido. A testemunha que acabara de depor, um antigo gerente de banco pago para confirmar uma versão conveniente, ainda estava perto da tribuna, arrumando a gravata. A juíza Helena Vasconcelos batalhava com uma caneta que não escrevia, sacudindo-a antes de erguer os olhos. Podemos retomar? Foi então que Dalva se levantou no meio da plateia, o embrulho aberto no colo, revelando o veludo verde escuro do chale e, presas por dentro, folhas amareladas dobradas em 4. Excelência, eu tenho provas! Um silêncio diferente tomou a sala, o tipo que faz até o ar parar. A juíza baixou a caneta. A senhora é parte neste processo? Não, excelência. Meu nome é Dalva Ferreira Nunes. Eu fui a enfermeira particular de Dona Clarice Almeida nos últimos meses de vida dela. Um murmúrio correu às fileiras. Eduardo se virou de repente, o rosto perdendo cor, como se alguém tivesse aberto uma janela de inverno atrás dele. Isso é uma encenação, excelência, disse o advogado de Eduardo, já de pé. Essa mulher não está arrolada como testemunha. Excelência, eu não preciso ser testemunha para trazer um documento. Isso aqui é o diário de Dona Clarice, escrito de próprio punho, escondido dentro do forro deste chale. A juíza fez sinal para o oficial. Traga até aqui. Dalva caminhou até a frente, as mãos tremendo levemente ao segurar as páginas, mas a voz firme, como se tivesse ensaiado aquilo 1000 vezes sozinha em casa, olhando para o teto à noite. A senhora reconhece a letra? Eu cuidei dela por 14 meses. Excelência. Eu reconheceria essa letra em qualquer lugar do mundo. O advogado de Eduardo tentou de novo, a voz mais alta agora, quase áspera. Excelência, não há perícia grafotécnica, não há cadeia de custódia. Isso é inadmissível. Doutor, cortou a juíza sem levantar o tom. O senhor terá a oportunidade de contestar. Agora eu quero ouvir. Sente-se. Ele obedeceu, mas o rosto ficou vermelho e Beatriz puxou a manga do marido, sussurrando alguma coisa que Eduardo ignorou. A juíza pegou as folhas com cuidado, como quem segura algo que pode se desfazer. Leu em silêncio por um instante, os olhos correndo linha a linha, e depois leu em voz alta, devagar, para que todos ouvissem. Eduardo voltou hoje e insistiu de novo na venda do terreno. Ele diz que é para o meu bem, mas eu sinto que é para o bem dele. Ele trouxe papéis para eu assinar sem me deixar ler direito. Eu tenho medo de dizer não, porque ele fica frio quando eu discordo, e essa frieza dura dias. A sala inteira prendeu a respiração. Rafael, sentado atrás, sentiu o coração bater na garganta. Continue, por favor, pediu a juíza, olhando para Dalva. A outra página, excelência, sobre as contas. A juíza folheou até encontrar a passagem e leu, a voz mais dura agora. Descobri hoje que faltam 35 mil reais na minha conta que eu não autorizei. Eduardo diz que foi para despesas da pousada, mas os recibos não batem. Eu não vou brigar com meu filho, mas eu escrevo isso aqui para não esquecer que aconteceu. Eduardo se levantou de repente, o barulho da cadeira ecoando na sala. Isso é mentira. Minha mãe nunca escreveu isso. Essa mulher inventou tudo. Sente-se, senhor Salgado, disse a juíza, sem erguer a voz, mas com um peso que fez Eduardo obedecer imediatamente. Este tribunal vai determinar perícia imediata na letra e na autenticidade destes documentos. E, diante do que acabei de ouvir, vou também oficiar o Ministério Público para investigar possível apropriação indevida de valores. Foi nesse instante que a porta dos fundos se abriu com força e um oficial entrou apressado, o crachá balançando no peito, um papel na mão. Excelência, perdão pela interrupção. Chegou um comunicado urgente do banco para a parte requerente. O financiamento do empreendimento imobiliário do Sr. Eduardo Pires Salgado acaba de ser suspenso, com efeito imediato. Um silêncio pesado tomou conta da sala, o tipo que faz o relógio na parede parecer mais alto do que é. Eduardo ficou parado, a boca entreaberta, como se as palavras tivessem sumido dele. Beatriz olhou para o marido, depois para Dalva, e pela primeira vez em semanas não teve o que dizer. A juíza Helena Vasconcelos deixou o papel sobre a mesa e ajustou os óculos, como se precisasse ver a sala inteira de novo. Vamos manter a ordem, disse ela,
e a voz cortou o zumbido de comentários que tinha começado nas fileiras de trás. O oficial pode se retirar. Dr. Camilo, a senhora tem algo a acrescentar antes de eu decidir sobre esse novo elemento? Dr. Camilo Duarte já estava de pé, o paletó parecendo mais leve nos ombros dele agora. Excelência, à luz do diário de Clarice Almeida e agora dessa suspensão de financiamento que evidencia motivação financeira direta, requeremos perícia contábil imediata nas contas movimentadas pelo requerente nos últimos 14 meses. Eduardo tentou se levantar, mas a cadeira arranhou o chão e ele voltou a sentar, como se as pernas não obedecessem mais. Isso é armação, disse, mas a voz saiu fina, sem a força de antes. Armação, senhor Salgado? A juíza olhou para ele por cima dos óculos. O senhor apresentou uma testemunha cujo depoimento não resiste a 3 perguntas simples. E agora um banco confirma, por conta própria, que retirou o crédito baseado numa herança que o senhor tratava como certa antes mesmo da sentença. Isso não é armação. Isso é padrão. Beatriz puxou o braço do marido, baixinho, tentando fazê-lo ficar quieto. Ele não se mexeu. A juíza bateu um martelo, um som seco que Dalva sentiu no peito como se fosse dela mesma. Julgo extinto o processo movido por Eduardo Pires Salgado contra Rafael Almeida Cortês, com reconhecimento de má-fé processual, e determino a aplicação da multa correspondente. Determino também a abertura de investigação sobre possíveis desvios de recursos das contas de Dona Clarice Almeida, com quebra de sigilo bancário do requerente. Está encerrada a sessão. O martelo bateu de novo. Depois disso, tudo virou movimento. Gente se levantando, cadeiras arrastando, alguém tossindo lá atrás. Eduardo saiu quase correndo pelo corredor central, sem olhar para ninguém. Beatriz atrás dele, com o salto batendo rápido no piso frio. Rafael ficou parado, olhando o lugar vazio onde os dois tinham estado. Só depois se virou para Dalva, que ainda segurava o chale como se ele pudesse fugir das mãos dela. 2 horas depois, no jardim da pousada, o sol da tarde batia enviesado nas cortinas que Dalva tinha acabado de pendurar de novo na varanda. Cheirava a alecrim, do canteiro que Ivone insistia em cuidar sozinha. Rafael chegou devagar, as mãos nos bolsos, e ficou um instante sem saber onde pôr o corpo. Eu vim pedir desculpa direito, disse. Não a desculpa de quem quer o chale de volta. A outra. Dalva não respondeu de imediato. Ajeitou uma dobra da cortina, ganhando tempo. Eu carreguei 14 meses de vergonha por uma coisa que nunca fiz, disse, por fim. Achei, por muito tempo, que se eu tivesse ficado mais um pouco naquela noite, se tivesse chamado o médico antes, talvez sua mãe... A voz falhou, e ela respirou fundo antes de continuar. Isso me perseguiu, e o senhor me olhou como se eu fosse a prova de alguma coisa suja. Eu sei, disse Rafael, e queria dizer que sinto muito, mas isso não cobre o tamanho do erro. Eu estava tão preso em achar um culpado que não vi quem realmente cuidou da minha mãe até o fim. Você cuidou. Eu não estive lá. O senhor estava em viagem de trabalho. Eu estava fugindo, disse ele, sem rodeios, fugindo de vê-la fraca. Isso também é uma forma de abandono, só que mais confortável para quem foge. Dalva olhou para ele, séria, e alguma coisa no rosto dela amoleceu. Osvaldo diz que eu tenho mania de carregar peso dos outros, falou. Acho que o senhor tem a mesma mania, só que ao contrário, carrega peso jogando a culpa longe. Rafael quase sorriu, um sorriso curto, cansado. Pode ser. Minha mãe confiava na senhora. Está escrito no diário dela, com todas as letras. Isso devia ter bastado desde o início, sem eu precisar de prova nenhuma. Devia, concordou Dalva. Mas as pessoas raramente confiam sem prova. Eu também não confiei em voltar aqui sem antes saber que a verdade dela ia aparecer. Ficaram calados por um instante, o vento balançando as cortinas recém-arrumadas. Lá dentro, Ivone gritava alguma instrução para uma camareira nova e o som distante de louça sendo empilhada chegava até o jardim. Eu queria pedir uma coisa, disse Rafael. Não como patrão, como filho de quem a senhora cuidou. Diga. Fique, não como costureira escondendo o passado. Como quem quiser ser, com o nome inteiro, sem medo de ninguém aqui perguntar mais nada. Dalva olhou para o chale nas próprias mãos, o veludo gasto nas bordas, o remendo que ela mesma tinha feito semanas antes sem saber o que escondia. Eu aceito, disse, com uma condição. Qual? Esse chale não volta para o armário. Ele já guardou o segredo demais. O chale ficou emoldurado numa vitrine simples de vidro, pendurada na parede da recepção da pousada, ao lado do retrato antigo de Clarice sorrindo na entrada, nos primeiros anos. Ivone escolheu o lugar, dizendo que era o único ponto da casa que todo hóspede via ao chegar e ao sair. Ao lado da moldura,
Um bilhete pequeno, escrito à mão pela própria Dalva, com a letra cuidadosa de quem também sabia bordar. Este chale guardou, por 14 meses, a verdade de uma mulher que confiou até o fim. Que ninguém mais precise ter medo de dizer o que sabe. Eu tenho provas. Quem passava pela recepção parava um instante para ler, sem saber ao certo por que aquelas palavras pesavam tanto. Mas para Rafael e Dalva, cada um à sua maneira, elas significavam a mesma coisa. Que a verdade, mesmo enterrada sob camadas de medo e conveniência, sempre encontra um jeito de vir à tona. E que perdoar, muitas vezes, custa mais caro do que acusar, mas é o único caminho que sobra depois que a poeira do julgamento assenta.